Boa tarde, galerinha. Pegue seu livro de história nas páginas 67, 68 e 69 e vamos para mais uma aula. Primeiro reinado. Com a independência em 1822, o Brasil tornou-se uma monarquia. Dom Pedro foi aclamado imperador do Brasil, recebendo o título de Dom Pedro I. O período em que ele permaneceu no poder, de 1822 a 1831, recebeu o nome de Primeiro Reinado. O Primeiro Reinado foi um momento bastante conturbado, marcado, por exemplo, pela insatisfação de algumas províncias que eram comandadas por tropas portuguesas e não aceitavam a independência, além de oposições políticas internas. Em 1823, foi convocada uma assembleia para elaborar a primeira Constituição brasileira. E o que é Constituição? É o conjunto de leis que regem um país. Essa assembleia era composta por ricos proprietários de terras e grandes comerciantes, não havendo nenhum representante do povo. Durante a elaboração da primeira Constituição, em 1823, os políticos tentaram limitar os poderes do imperador. Ele não concordou, desfez a Assembleia e escolheu pessoas de sua inteira confiança para elaborar uma nova Constituição. Ela ficou pronta em 1824 e foi imposta por Dom Pedro I a toda a população. Quando a Constituição é imposta por uma pessoa apenas, dizemos que foi ortogada. Quando é discutida por representantes da população, dizemos que a Constituição foi promulgada. A Constituição de 1824 estabelecia a monarquia hereditária como sistema de governo, que nas eleições só poderiam votar homens livres e com renda determinada, excluindo do voto as mulheres, homens livres e pobres e escravos. O voto era aberto, sem segredo. 4 poderes: o executivo, que era exercido pelo imperador e seus ministros, o legislativo, que era exercido pelos deputados e senadores, o judiciário, formado pelos juízes, escolhido pelo imperador, e o moderador, exercido pelo imperador, que controlava todos os outros poderes. A existência do poder moderador gerou muita insatisfação, porque concentrava todo o poder nas mãos do imperador. Muitos brasileiros ficavam descontentes com as atitudes autoritárias do imperador nessa época. Confederação do Equador. Revolta iniciada em Pernambuco, mas que foi se espalhando por várias províncias do norte e nordeste do país, como a Paraíba, Rio Grande do Norte, Piauí e Ceará. A Confederação do Equador recebeu esse nome porque algumas províncias se situavam próximas à linha do Equador. Quais os objetivos dessa revolta? Convocação de uma nova Assembleia para a elaboração de uma nova Constituição, formação de um governo independente na região, acabar com o tráfico de escravos e diminuir a interferência do governo central nas províncias. O líder do movimento foi o Frei Joaquim do Amor Divino, conhecido como Frei Caneca, que contou com a ajuda de outros nomes importantes como Cipriano Barata e Paz de Andrade. Em setembro de 1824, as forças de repressão ao movimento dominaram Recife e Olinda e depois o Ceará. As penas impostas aos revoltosos foram muito severas. Frei Caneca foi condenado à forca,
porém acabou sendo fuzilado diante de recusa dos carrascos em executar a ordem. Frei Caneca ficou conhecido em nossa história como símbolo do ideal de liberdade. A insatisfação do povo brasileiro com o autoritarismo do imperador era cada vez maior. Dom Pedro I resolveu abdicar no dia 7 de abril de 1831, quando Dom João IV morreu. Dom Pedro resolveu voltar para Portugal, deixando o trono para o seu filho, Pedro de Alcântara, que tinha apenas 5 anos de idade, ficando sob a responsabilidade de José Bonifácio até que atingisse a maioridade. O governo ficou nas mãos dos regentes e assim terminou o primeiro reinado. Dom Pedro I renunciou à coroa de Portugal, entregando a sua filha, Dona Maria da Glória. Aí tem uma curiosidade, pessoal, que é o nome de batismo de Dom Pedro I. Então, vocês observem bem atentamente o nome dele, embaixo da figura. E agora vá para as páginas do seu exercício 69, 70 e 71. Tchau e até a próxima.